Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Hoje nós vamos resolver esse exercício aqui, tá? Que ele está pedindo o seguinte: considere a viga AB aqui abaixo, né? Uma carga distribuída de 10 kN por metro e uma carga concentrada de 20 kN aplicado nesse ponto. Então, dada essa viga aqui e essa convenção de solicitações, vamos fazer os seguintes procedimentos. Primeiro, determinar as reações externas nos vínculos A e B. Então, vamos primeiro determinar as reações externas. Para isso, a gente tem que primeiro substituir os vínculos pelas respectivas reações. Então, vou colocar aqui um VB, que vai ser a reação correspondente a esse vínculo de primeira ordem, e vou colocar um VA, que vai ser a reação vertical correspondente a um vínculo de segunda ordem posicionado no ponto A. Além disso, eu tenho que colocar uma reação aqui também HA, porque é um vínculo de segunda ordem, ele elimina 2 graus de liberdade por meio da geração de duas reações. Tá? Agora a gente impõe as condições de equilíbrio, né? Fazendo a soma das forças em X, considerando para a direita positivo igual a zero. Daqui sai direto que meu HA tem que ser zero. Tá, beleza. Até aqui nenhuma novidade, porque não tem nenhuma força no horizontal aqui para que seja mobilizada uma reação aqui no vínculo de segunda ordem. Tá, então vamos para a próxima equação. Vamos fazer a soma dos momentos em relação ao ponto A, por exemplo, considerando o anti-horário positivo e em ponto que só que tem que ser igual a zero. Na realidade, em relação ao eixo Z que passa pelo ponto A, né? Então, daqui o que a gente vai tirar? A gente vai tirar que eu tenho essa carga concentrada de 20 kN, um braço de alavanca de 3 metros. Então, 20 vezes 3, isso vai dar 20 vezes 3, vai dar 60. E como ele está tendendo a fazer um giro no sentido horário, vai fazer uma rotação negativa. Tá? Além disso, eu tenho a carga equivalente dessa carga distribuída aqui, que eu até vou marcar com um achuradinho amarelo. Então, eu tenho a carga equivalente dessa carga distribuída, cujo valor é 10 vezes 3 metros, que vai ser 30 kN. E esse 30 kN está aplicado no meio dessa carga distribuída. Então, está aplicado na metade dos 3 metros, ou seja, 1,5 para um lado, 1,5 para o outro. Beleza. E a partir disso, bom, sai direto qual que é o braço de alavanca dessa carga equivalente de 30, né? É justamente o valor de 1,5. Então, a gente coloca aqui 30 vezes 1,5. Tendendo a fazer um giro no sentido horário em relação ao ponto A, então também negativo. Tá? E por último tem essa reação VB aqui, que tende a fazer uma rotação no sentido anti-horário com um braço de alavanca de 6 metros. Então, mais VB vezes 6 metros igual a zero. Então, daqui a gente tira que o VB ele vai ser 60, 60 mais 45 dá 105, 105 dividido por 6 dá 12,5? 12,5. Então, 12,5. Ok? Vamos só verificar, 60 mais 45, 105, então passo 1, 45, dividido por 6, não, 17,5 na realidade, 17,5, então aqui, popou, 17,5, beleza, tá, quilonewtons. Agora vamos para a última condição de equilíbrio, que é a soma das forças na direção Y, considerando para cima positivo, tem que ser igual a zero. Então daqui a gente vai tirar aqui o VA mais o VB, menos o 20, menos o 10 vezes 3, que é 30, igual a zero. 10 vezes 3 porque é a carga equivalente. Então daqui, como a gente já tem o valor do VB, a gente consegue tirar o valor do VA. Nosso VA ele vai ser 32,5. Ótimo, perfeito. Determinamos as reações que surgem nos vínculos A e B dessa estruturinha aí, tá? Agora, o que ele pede no item B ali? Mostre que as reações estão calculadas corretamente, fazendo a soma de momentos em relação a outro ponto diferente do usado no ponto A. Tá? Então, se a gente usou o momento no ponto A em relação ao ponto A, né? Então a gente fez a soma de momentos considerando o ponto A, então agora a gente vai fazer a soma de momentos em relação a um outro ponto, por exemplo, esse ponto B aqui. Então, vai verificar que os estados estão corretos. Então, eu vou fazer a soma de momentos em relação ao ponto B, considerando o anti-horário positivo, igual a zero. Daqui eu tiro que, bom, o braço de alavanca desse 20 continua sendo 3 metros, mas agora ele tende a fazer um giro no sentido anti-horário, então positivo. Então, mais 20 vezes 3. Além disso, tem a carga equivalente dessa carga distribuída, que nós já vimos qual é o valor e qual as distâncias. Então, aqui vai ser 1,5 mais 3 vai ser 4,5. Então, aqui vai ser 30 vezes 4,5, fazendo um giro no sentido anti-horário também, então positivo. Tá? E por fim tem o VA com braço de alavanca de 6 metros, vai ser VA vezes 6, girando no sentido horário, então menos VA vezes 6. E vamos ver se isso aqui dá zero. Deixa eu só abrir a calculadora aqui. Deixa eu abrir a calculadora e vamos verificar o resultado. Então é 60
mais 30 vezes 4,5 menos 32,5 vezes 6. Zero. Então, realmente, chegamos em zero. Vocês podem verificar aí depois que, de fato, a gente chegou em zero. Então, aqui está verificada a nossa estrutura, calculamos as reações corretamente aqui, beleza? Agora, no item C, ele está pedindo para determinar as solicitações atuantes na seção S1, que é esse pontinho aqui, isolando a S1 para isso. Então, ele está até dizendo que ele quer que tu isole esse pedaço aqui e remova esse pedaço aqui, tá? E aí a gente tem que se lembrar lá do método das seções, que o que ele diz? Ele diz que, bom, a gente tem que fazer um corte no ponto de interesse, no caso ele já está dando o corte aqui, vamos ter que escolher um dos lados desse corte para remover, né? No caso ele está dando para remover o lado direito, substituir o lado que tu está removendo pela convenção de solicitações do lado que tu removeu, e a partir disso impor as condições de equilíbrio no pedaço que tu manteve, tá? Então vamos fazer esse procedimento aqui, vamos isolar esse pedaço AS1. Isolando a S1, eu vou chegar no seguinte diagrama de corpo livre. Aqui eu vou ter o 32,5, que é a reação vertical no ponto A, né? Aqui eu vou ter 0, que é o HA. Aqui eu vou ter a carga distribuída de 10 kN por metro, distribuídos ao longo de 2 metros, porque ele está dando uma distância fixa ali, né? Ele está dizendo que aquilo ali é 2 metros. Ok? Então ele está dizendo aqui, ó, que isso aqui é 2 metros. O ponto S1 ele está distante 2 metros do ponto A, tá? Então, a partir disso, o que a gente vai fazer agora? Como a gente está isolando esse pedaço aqui e removendo esse pedaço aqui, o da direita de S1, eu vou substituir pela convenção do lado direito das solicitações, né? Então, eu estou removendo esse pedaço e substituindo pelo efeito que esse pedaço causa no pedaço que eu mantive, né? Então, como eu estou removendo o lado direito, eu tenho que substituir pela convenção do lado direito, que vai ser esse ladinho aqui, que eu até vou marcar com uma caneta. Vai ser esse ladinho aqui, né? Porque só lembrando, essa convenção de solicitações na realidade representa um lado esquerdo removido, que é esse lado aqui, um lado direito removido. Então isso aqui na realidade é uma fatiazinha de uma barra, de um elemento, que eu estou isolando, removendo um lado, removendo o outro, substituindo esses lados respectivamente pelas suas resultantes, sejam de forças, sejam de momentos, tá? Para considerar o efeito de uma peça sobre a outra, por aí vai, ok? Então como estamos removendo o lado direito, vamos ter que colocar a convenção do lado direito. Convenção do lado direito é a cortante para baixo, normal saindo da seção e momento fletor no sentido anti-horário, de tal forma a tracionar as fibras inferiores. Beleza, agora nós temos montado aqui o nosso diagrama de corpo livre, podemos impor as condições de equilíbrio estático nele. Então vou impor aqui soma de forças na direção x igual a zero. Então fazendo essa imposição eu chego que o N ele tem que ser igual a zero, né? Porque não tem nenhuma força externa aqui para que seja mobilizado uma força horizontal aqui ao longo da barra, né? Ou uma força paralela ao eixo da barra. Então, de fato, eu já tenho que esperar que o meu N tem que ser igual a zero. Na sequência, eu vou ter soma das forças em Y, considerando pressão positivo, isso tem que ser igual a zero. Então, eu vou ter aqui 32,5 menos 10 vezes 2, que é a carga equivalente dessa carga distribuída aqui, menos Q, que é esse Qzinho que eu coloquei, né? Representa o efeito em termos de força na vertical da parte que tu removeu e da parte que tu manteve, né? Então daqui eu tiro que isso tem que ser igual a zero. Beleza. Agora eu posso isolar aquele Q ali, né? Porque só lembrando, o Q ele representa o esforço cortante que uma peça exerce sobre a outra, né? Então o efeito prático disso é um efeito de corte, né? Como se fosse um deslizamento entre duas seções consecutivas de uma determinada estrutura, né, que isso em termos práticos gera um cisalhamento naquele material. É só pensar no exemplo da tesoura cortando papel. A tesoura ela corta o papel porque ela exerce de um lado uma força para baixo, do outro lado uma força para cima, tá? Então aqui isolando o que a gente determina a força cortante, ela vai valer menos 17,5. Isso? Vamos ver, não. Vai ser fazer a conta direita aqui para não dar. Então aqui é 32,5 menos 20, vai ser 12,5. Agora sim. Aí eu passei o menos Q para o outro lado positivo, então eu cheguei aqui menos 12,5. Show. Então ó, o esforço cortante que surge na seção S1 distante 2 metros ponto A é menos 12,5. Isso aqui é um valor fixo porque o ponto aqui que eu estou pegando é um ponto fixo, né? Não é variável. Tá? E por último, a soma de momentos em relação à seção S1, considerando o anti-horário positivo, vou impor que isso aqui é igual a zero. Então daqui a gente tira. Em relação à seção S1, minha seção S1 ela está aqui está no ponto A. Então aqui vai ser o 32 vezes o braço de alavanca dele, que é 2. Então aqui vai ser 32,5 vezes 2, no sentido horário, então negativo. E também tenho
a carga equivalente dessa carga distribuída com braço de alavanca de 1 metro agora, né? Então agora estou calculando essa areazinha aqui. Essa areazinha tem uma carga equivalente posicionada aqui, que vale 20. Então, como essa linha de ação passa pelo centro da figura geométrica que representa a carga distribuída, eu vou colocar em 1 metro e 1 metro. Tá? Então vai ser 20 vezes 1 metro, girando no sentido anti-horário, então positivo. Tá? E por fim, eu tenho a própria carga-momento, que está sendo aplicado na seção S1, e essa carga-momento ela é uma tendência de giro no sentido anti-horário, então eu vou contabilizar ela com uma parcela positiva, então mais MF. Tá? Tudo isso igual a zero. E daqui eu tiro que o meu MF ele vai ser igual a menos 32,5 vezes 2, vai dar menos 65, menos 20, vai dar 45, passando para o outro lado fica 45. Então aqui 45 kNm. Tá? Então aqui a gente determinou as solicitações que atuam na seção S1, isolando o pedaço A/S1. O esforço normal ele vale 0, o esforço cortante ele vale menos 12,5 e o momento fletor ele vale 45 kNm. Tá? Agora, o que ele pede no item D ali, ó, por fim? Ele pede para mostrar que os resultados de C estão corretos, determinando as solicitações atuantes em S1 e isolando agora o pedaço S1B. Então agora eu quero isolar esse pedacinho aqui, não mais esse aqui. Então, na realidade, agora eu quero remover o lado esquerdo. Então, eu vou ter que substituir pela convenção do lado esquerdo, que vai ser essa convençãozinha aqui, tá? Então, vamos adotar a mesma estratégia e vamos montar o diagrama de corpo livre aqui. Aqui o diagrama de corpo livre. Aqui eu tenho a reação vertical de 17,5. 17,5. Aqui eu tenho um pedacinho da carga distribuída de 1 metro. Cuja taxa de carga é 10. Então aqui eu tenho um pedacinho que é 1 metro. Opa, deu uma travadinha. 1 metro. E eu tenho a carga concentrada que é de 20 kN que está aplicado aqui. Né? E essa distância ela é 3 metros. Essa distância ela é 3 metros. Beleza, aí como eu estou removendo o lado esquerdo agora, eu vou colocar a convenção do lado esquerdo, que é o cortante para cima, o normal saindo e o momento fletor no sentido horário, tracionando as curvas inferiores. Tá? E aí, novamente, como eu tenho o diagrama de corpo livre montado dessa peça, eu posso impor as condições de equilíbrio dessa peça. Né? Então, eu vou colocar aqui soma das forças em x igual a 0, considerando o pré-direito positivo. Daqui eu chego de novo à conclusão que o meu normal é 0, porque não tem nenhuma força na horizontal aí externa para mobilizar uma força interna N, no caso, né? Força horizontal, me refiro à força paralela ao eixo da barra. Nem sempre vai ser uma força horizontal que vai ser paralela ao eixo da barra, né, gente? Isso a gente vai ver mais detalhes ali quando a gente estiver estudando pórticos planos, tá? Mas seguindo aqui, fazendo a soma das forças em Y, considerando para cima positivo, o input C é 0, então daqui sai que eu tenho o cortante para cima, positivo, menos 10 vezes 1, que é a carga equivalente da carga distribuída retangular, menos 20, mais 17,5. Mais 17,5 igual a 0. Tá? Daqui eu tiro o seguinte, ó, menos 30 mais 17,5 dá 12,5. Passando por outro lado, fica o cortante igual a 12,5. Vamos ver se esse é o valor que a gente encontrou lá em cima. Vamos ver. A gente encontrou menos 12,5. Vamos ver o que a gente se deslizou aqui. Menos 10 vezes 1, menos 10, menos 20, mais 17,5, cortante, tá? Será que eu não troquei o sinal aqui? É, eu não troquei o sinal aqui, ó, olha só. Olha o cuidado que vocês têm que ter. Aqui tá mais 12,5, então eu passo o cortante para o outro lado positivo, aí fica 32,5 menos 20, isso vai ficar 12,5 positivo. Então olha só como essa estratégia de a gente isolar um pedaço e isolar o outro para verificar funciona, né? Porque eu consegui rastrear aqui, eu tinha calculado o meu cortante com o sinal contrário aqui, tá? Só um momentinho. Tá? Então aqui, fazendo a soma de momentos em relação à seção S1, considerando o anti-horário positivo, o impor disso aqui é 0. Então agora verificando um momento, o que eu vou chegar? Vou chegar no seguinte, ó. Eu vou ter o 20 ali com braço de alavanca de 1, então menos 20 vezes 1, porque ele tende a fazer um giro no sentido horário. Depois eu tenho a carga equivalente dessa carga distribuída, que é 10, cujo braço de alavanca é 0,5, então 10 vezes 0,5. No sentido horário também.
E por último eu tenho 17,5 ali com braço de alavanca de 4 metros. Então mais 17,5 vezes 4 metros. E também tem a carga momento ali, né, no sentido horário. Então menos MF igual a zero. Daqui a gente tira que o MF ele vai valer menos 20, menos 5, menos 25, 17,5 vezes 4 vai ser, deixa eu calcular aqui. Opa, aqui deu uma travadinha agora. Eu vou ter que ver o que está acontecendo para travar tanto isso aqui. Não era para estar travando tanto. Até a calculadora travando, meu Deus do céu. Então aqui vai ser 17,5 vezes 4 menos 25 a 45. Então o MF ele é 45 kN. Vamos ver se esse é o valor que a gente encontrou mesmo. Vamos ver se esse é o valor que a gente encontrou. De fato, esse é o valor que a gente encontrou. Então, aqui a gente calculou as solicitações corretamente, verificando tanto de um lado como do outro. Tá? Então, essa era a resolução que eu estava querendo que vocês fizessem no exercício de aula que eu passei para vocês. Tá bom? Uma boa tarde a todos.